Olá, pessoal. Boa noite. Cá estamos de volta para um momento extraordinário de podcast aqui no nosso canal, do CCR Almada, no YouTube, aquele canal que só tem coisas boas para ti, né? Acredito que vocês estão acompanhando aí as nossas publicações. Você que não viu ainda as anteriores, corre lá, assista, partilhe, que promete. Cada quinta-feira nós temos tido aí novidades, novos assuntos. E por falar de novos assuntos, os velhos companheiros, também conhecido como Arroz de Festa Efraim. Todo podcast estou eu aqui, Arroz de Festa, tá sempre presente. Tá? Velhos amigos e conversas novas. Conversas novas. Apóstolo Efraim, benção tê-lo aqui, gostoso. Lá e esse momento de conversa vai ser muito bom hoje, do tema que eu particularmente gosto, história. História é uma das minhas paixões, desde dos estudos lá, 1900 antigamente, né? Até hoje eu gosto muito de história. E é uma história em particular que nós vamos conversar hoje, que é a história de Israel, ok? Nós vamos falar um pouquinho, dividido assim, em três partes, não é? A história antes de Cristo, a história de Cristo para frente e a história atual de Israel, que está acontecendo, que tem tudo a ver com as Escrituras. E sabe de uma coisa? Tem tudo a ver comigo, não é? Porque eu sou daí. Né? Eu e você, nós Somos Israel também. E podemos até começar por aí. Nós somos filhos de uma pessoa extraordinária que dá a sensação que podemos ver assim onde tudo começou, chamado Abraão. Abraão é o homem que teve mais filhos na história. Porque ele tem os filhos consanguíneos e os filhos da promessa. Exato. Os filhos pela fé, né? Que nós somos descendentes de Abraão, que hoje, por acaso e não casualmente, mas coincidentemente no nosso tempo, está tendo a chamada da união das religiões abrâmicas, que é aquele conceito, nós sabemos, mais ecumênico, de reunir as três grandes religiões abrâmicas que são consideradas, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, na ordem invertida, que começa com o judaísmo, cristianismo e islamismo, historicamente é nessa ordem cronológica. Perfeito. E que as três religiões estão criando o Crislã, que tem um templo, mas nós sabemos que isso aí já é uma obra não bíblica, mas as religiões abraâmicas, por quê? Porque todos esses se consideram filhos de Abraão. Exatamente. Né? Mas é muito interessante isso. Abraão é uma peça-chave em tudo isso, até porque quando nós vamos falar sobre isso depois, mas quando Jesus fala sobre que ele era uma peça fundamental, os religiosos da época diziam assim, nós temos por pai Abraão, ou seja, nós somos os fulanos, não é? Então Abraão aí é aquela pessoa que o judeu, sobretudo, olha para ele e se entende que essa é a sua origem. Mas os árabes também são filhos de Abraão, diretos e consanguíneos por meio de Ismael. Exatamente. Assim como os palestinos também são descendentes de Abraão, consanguíneos por Esaú, o neto, irmão de Jacó. A questão que diferencia os filhos não está na consanguinidade ou na não consanguinidade, mas sim na promessa em Cristo, que faz toda a diferença. Por isso que eu falei num outro podcast, quando diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Até comentei, quando Abraão olha e vê um monte de sacrifício, ele vê o dia do Messias e se alegra no seu espírito. Ele viu o cordeiro, e não o cordeiro que foi entregue depois, mas ele viu um cordeiro verdadeiro sendo entregue. E ele falou, eu vejo o dia do Senhor e me alegro. Depois ele prova isso quando ele diz, não, Deus já proveu para si um cordeiro, porque ele viu o cordeiro. Mas ele não sabia que era um cordeiro físico, ele viu o cordeiro de Deus. É algo muito extraordinário. Então os descendentes de Abraão são aqueles que têm essa linhagem de olhar para o cordeiro de Deus, que é o Messias, e crer nele. É isso aí. Temos Ismael, temos o Isaac,
e mais tarde o Esaú também, né, que dão origens a povos diferentes, mas todos eles ali. E de Esaú veio os Moabitas, os Amonitas, assim. Você vê que, no fundo, os próprios ismaelitas, Jetro, sogro de Moisés, era ismaelita. Então você vai vendo que se você pegar em consanguinidade, como muitos judeus tentam dizer que são os verdadeiros descendentes de Abraão, porque eles têm... nunca foi propósito de Deus a consanguinidade. Sempre foi propósito de Deus a aliança. Para Deus vale a aliança. Tanto que quando eles entraram em Canaã, eles tiveram que fazer circuncisão, porque todos os que entraram, com exceção de Josué e Caleb, não eram circuncidados, porque não foram circuncidados no deserto, nasceram no deserto, então não sofreram, não tiveram a circuncisão. Tiveram que circuncidar todos os homens de Israel para marcar o corpo dele, a separação que Deus havia feito, que era uma circuncisão física. Depois a palavra, pelo próprio profeta, diz que depois circuncidaria os nossos corações. Exatamente. Né? Então você vê que há uma separação sempre ligada à promessa e nunca há uma questão física, cultural ou mesmo sanguínea. A aliança é fantástica, né? Deus leva tão a sério a aliança que ele, quando Israel entrou em Canaã e que Josué, sem prestar atenção, fez uma aliança com os moradores daquela terra que o enganaram com uma história, né? Aquela história dos pães velhos, né? Dos sacos rotos. Quando essa aliança foi quebrada, Deus castigou Israel por causa disso, né? Embora o povo tivesse enganado, era um povo que deveria ter sido expulso, não era povo de Deus, mas por causa de uma aliança que Deus leva a sério. Sim. Né? Deus agiu. Isso é muito sério, né? A gente, para não sair muito da história, mas você vê, Deus não só leva a sério a aliança que Ele faz conosco, mas a aliança que nós fazemos uns com os outros. Exatamente. Eu acho que se nós pensássemos bem, nós íamos pensar sempre muito mais antes de fazer aliança, sociedade, antes de ter uma ligação, porque Deus considera as alianças e votos que fazemos tão sérios quanto os que Ele faz conosco. Que legal. Mas vamos aí a história, começando em Abraão e caminhando pelos patriarcas, caminhando pelo período dos juízes, pelo período dos reis. Abraão dá início a uma era patriarcal que marcou a história de Israel. Sim, porque para Deus, os inícios são sempre através de um homem. É interessante que a mensagem do Evangelho, a gente chama de proto-evangelho, está sempre muito bem montada ao propósito eterno de Deus e à história do homem. Deus não conduz a história do homem, mas Deus estabelece um propósito que vai se cumprindo na história do homem. E de tempos em tempos Deus intervém. E sempre que Deus intervém, Ele o faz através de um homem. A gente tem uma visão coletiva da igreja, mas Deus trabalha muito com indivíduos. Então Ele começou com Adão. De Adão, ele continua com Sete seus descendentes. Dos descendentes de Sete, Ele separa Noé, que era justo e reto. De Noé, ele estabelece com Sem, a aliança, e de Sem vem a linhagem de Abraão. Abraão nasce lá em Ur dos Caldeus, no atual Iraque, e diferentemente do resto dos familiares, ele tem contato com seus ascendentes, provavelmente Sem e o próprio Noé, que eram contemporâneos. Noé é bem velho, mas ainda quando Abraão nasce, Noé está vivo dentro da cronologia bíblica. Certo. E é possível que, sem entrar em detalhes históricos, que ele tenha tido contato com o Deus único através do seu tataravô, que era Noé, e Sem. Porque, historicamente, apesar de a gente ver na Bíblia, a partir dos 75 anos, a gente não tem na Bíblia o que acontece até os 75 anos, mas tem outros livros e na própria tradição oral que ele teve um contato até os 20 anos de idade com os seus antepassados, por uma questão de nascimento, porque o Nimrod queria matá-lo, por causa da promessa que já apareceu no céu um sinal quando Abraão nasce, e esse sinal era contra Nimrod. Então ele é obrigado a ser escondido de Nimrod e ele fica na casa dos seus parentes até os 20 anos de idade, onde ele aprende o caminho do Senhor. Então, a gente tem a impressão de que aos 75 Deus aparece para um cara que nunca ouviu falar de Deus
vai para uma terra, mas ele conhecia esse Deus através dos seus antepassados. E ele volta a aclamar o nome do Senhor. Então, a história da eleição, ela passa sempre por esses funis de um homem que decidiu aprender a andar com Deus. Até porque mesmo da relação, se a gente for lá em Gênesis 12, por exemplo, a gente começa a ver um pouco ali da história do chamado de Abraão, o que acontece antes mostra que Abraão já tinha um relacionamento, né? Não foi assim, mano? Sim, não foi alguém que chegou, ei, Abraão, eu sou o teu Deus. Deus não se apresenta. É muito claro que quando Deus, no texto bíblico, que Deus fala com alguém que sabia quem ele era, que não o conhecia profundamente, mas sabia quem ele era. Senão o cara não ia dizer, sai da tua terra. Até porque, a partir dessa relação, ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Ele nunca disse que era o Deus de Noé, de Sem. E é muito interessante porque com Abraão ele estabelece uma aliança. Com Noé ele estabelece uma aliança para a humanidade, que é o arco do céu, é o arco-íris. Mas com Abraão ele estabelece uma aliança de salvação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele vai em Abraão começando uma nova caminhada. E Abraão não tinha filhos. Deus não precisa de um estado, né, propício para que a coisa aconteça. Ele precisava de alguém que cresce contra as realidades. Ele podia ter chamado Abraão aos 25, mas chamou aos 75, para que Abraão cresça. E através dessa fé, ele estabelecesse a história de um povo que salvaria. E então o chamado de Abraão não foi só um chamado para um povo, mas um chamado ao sacerdócio universal. Em ti serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Ele não disse, eu vou abençoar só a sua descendência, mas eu farei um concerto contigo e com a sua descendência para abençoar todas as famílias da terra. Então dá a sensação que Abraão, tipificando Cristo, que é aquele que agrega em si o profético sacerdócio e a realeza, né? Abraão também era tanto profeta, quanto sacerdote, quanto rei. Exatamente. Se nós voltarmos a essa tríplice função, você vai encontrar ela em Adão, você vai encontrar ela no seu descendente, não Sete, mas Cainã, e a partir dali você consegue traçar, eu tenho uma listagem que vai mostrando esse tríplice sacerdócio nessas pessoas. Em Noé, ele se estabelece, e de Noé passa para Sem, porque Sem é chamado na Bíblia por outro nome, que é o seu título, Rei de Justiça. Sem aparece como Melquisedeque. Então você vê que ele encontra com Abraão. O que ele faz com Abraão? Dá pão e vinho. Bendito seja Abraão, a quem Deus abençoou dando vitória. E ele passa para Abraão o sacerdócio, a realeza, porque ele era conhecido como Rei de Justiça. Ele era também conhecido na história popular, na história do mundo, como Rei da Terra. Sempre houve um rei na Terra. É forte isso, porque os reis da terra, o próprio Nimrod, ele foi um rei da terra. Exatamente. E há duas tradições. Aquele foi morto por Sem, despedaçado em várias partes, para que parasse, porque ele era um homem de altíssima estatura, provavelmente um gigante, e ele foi morto por Sem, é a tradição que eu mais acredito. Tem uma tradição que foi que Esaú matou, pegou a roupa dele, que os animais passaram. Não, essa aí é muito mais fantasiosa. Eu prefiro ficar com a de Sem, que provavelmente foi ele que matou Nimrod, dividiu ele em parte, depois essa história repete-se como sendo a lenda de Osíris, que foi morto por Sete, o deus, né, lá que pedaçou. Porque as histórias vão se repetindo como lendas dos povos, mas se você pegar esse padrão histórico, é o histórico, só que não aparece na Bíblia, então a gente não consegue fazer essas conexões. Mas para não viajar muito, tem que estudar. Para não viajar demais, a gente pega esse fio do rei, profeta, sacerdote, rei, sacerdote e profeta. Aí você pega ele em Abraão. Abraão passa para Isaac. Porque você pega uma parte em que Isaac também viaja para a casa do seu bisavô. Porque Isaac não era contemporâneo de Noé, mas ainda era de Sem. E há uma base não bíblica, extra-bíblica, histórica, que liga também uma viagem de Isaac à casa de Sem para aprender
o caminho do sacerdócio, porque esse sacerdócio melquisedequiano, ele é uma função. Por isso que quando Cristo vem lá em Hebreus, Paulo diz em Hebreus, Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então havia é uma ordem sacerdotal. Uma pessoa. Não tem a ordem franciscana de Roma, a ordem jesuíta, a ordem de Melquisedeque é a ordem mais antiga, porque ela começa com Adão. E essa ordem ela vem se estabelecendo de geração em geração e chega até Abraão. De Abraão passa para Isaac. De Isaac passa para Jacó. De Jacó, que se torna Israel, não passa para nenhum filho direto, passa para 3. A realeza vem para José, o profético vem para Judá e o sacerdócio para Levi. Por isso que os sacerdotes vêm da ordem levítica. Ali se dividiu. E é interessante que Moisés recebeu o levítico, Moisés recebeu a realeza porque ele se tornou líder e ele também recebeu o profeta, porque ele diz, vai se levantar outro profeta como eu. Como eu. Exatamente, ele se coloca na posição. Só que ele não passa para ninguém. Quando Moisés morre, ele é enterrado. Ele só passa a liderança de Israel para Josué, mas ele não passa o sacerdócio e a tríplice aliança que ele recebeu em Levi. Uau. Por que ele não passa? Porque ele vai aparecer lá na frente na transfiguração e vai passar diretamente para quem de direito. Tá aqui, aí Deus completa a conversa, né? É ele, é o meu filho. De Moisés foi direto para ele na transfiguração. Gente, top. Tá, é de arrepiado, fica arrepiado. Olha que legal. Aí vem Abraão, em termos de história, vem Isaac, o Jacó, que se torna Israel na luta no Val de Jafó, né? Dele vem as 12 tribos. E eu brinco assim, gente, sério. Mas gente mais imperfeita eram os 12. Exceção, assim, doido. Só tinha um pior que o outro. Fala assim, por que Deus escolheu esses 12? Aí depois tu vai nos apóstolos, não muda muita história. Só tinha doido também. Porque a gente olha deles. Você fala assim, por que Deus escolhe os improváveis? Na história, escolhe quem o cara não tem nenhum manejo para ser nada. E ele vai lá, é esse que Deus escolheu. É tipo assim, Deus gosta do difícil. Aí Jacó desce para o Egito no tempo de fome, José está lá governando, né? Leva pai, leva família, acho que 76 almas? 76, isso. 76, acho que é isso. Desce para o Egito e ali Deus começa a formar aquilo que nós chamamos de um povo, uma nação, né? E é uma interessante que eles não desceram para o Egito capital, eles desceram para a terra mais próspera do Egito, Gósen. Ali eles se multiplicam como coelhos, porque a terra é muito próspera. O povo era em 2 gerações eles já eram mais do que os egípcios. Os egípcios ficaram assustados, esses pessoas. Mas é porque o faraó que governou com José não era da linhagem antiga real. Ele era dos Ixos e ele subiu ao poder. E ele estabeleceu um novo reinado. No período que Israel estava grande, essa genealogia aí que já tinha perdido o poder para os antigos reis egípcios da outra linhagem, que voltou. Não, e eles odiavam qualquer estrangeiro, porque eles haviam sido roubados no trono pelos Ixos, que apoiavam Israel. Então, tipo quando um cara toma uma boca de fumo lá no Rio, ele vai lá e procura saber quem é que era aliado contigo, cara. Aí ele vai matando. Você tá morto, você tá morto. Eu sou carioca. O Zé Pequeno chegou, aí ele vai lá, tira todo mundo que era aliado do outro e bota os dele. Esse rei, quando ele veio, ele tirou Israel dessa posição e, por serem muitos, ele decidiu colocar um controle sobre eles, fez um trabalho bem grande de pandemia, falou, fique em casa. É melhor ficar em casa. Quando eles ficaram em casa, eles eram tudo escravo. Nenhuma coincidência, nenhuma semelhança é coincidência. A linguagem é proposital. E é interessante porque eles escravizaram e o povo de Israel passou a ser escravo. Só que isso não era uma coincidência e nem uma surpresa. Lá em Gênesis 15, Deus fala, eu trarei tua descendência para essa terra. Antes, eu preciso julgar as nações que estão nela.
amorreus, perezeus e todos os zeus, que estão vivendo nessa terra. Eu vou dar a eles 400 anos, 4 gerações de 100 anos, para que se arrependam. Se eles não se arrependerem nesse período, eu vou tirá-los dessa terra. Aí o pessoal, poxa, mas Deus permitiu que eles ficassem pelo menos uns 200, 300 anos escravos. Sim, o povo de Israel continuou se multiplicando mesmo debaixo de escravidão. Aliás, quando mais apertava com o povo, mais crescia. Mas crescia, até hoje é assim. Você quer que fazer o povo crescer, oprime ele. Né? Abafa ele que eles multiplicam. E você viu que aqueles descendentes de Cã foram governando toda a terra prometida, não só a Abraão, mas a Sem. Se você voltar lá em Gênesis 9, a terra que Canaã ocupou não foi dada a Canaã, foi dada a Sem. Canaã foi ocupando, porque era uma terra muito próspera. Aí dá a impressão de que, poxa, então ele tomou a terra de Sem. Tomou, mas ele foi lá construir. Sabe quando alguém vai na tua frente, constrói, prepara, deixa tudo pronto, e daí ele vai lá, agora vai lá, meu filho, e toma posse. Foi o que aconteceu com Israel. Eles ficaram escravos, mas quando eles eram numerosos o suficiente e a palavra dada por Deus a Abraão se cumpria, que eram 400 anos, o que Deus faz? Levanta o libertador, Moisés, e traz ele com o povo de volta para aquela terra. Quando eles chegam na terra, Moisés fica e Josué conduz o povo além do Jordão para entrar e tomar posse de uma terra preparada, adubada, plantada, com cidades construídas, aquedutos, casas, castelos, fortalezas. Deus podia... E é interessante que Deus não deu a terra toda. Lá no final de Josué, Deus fala assim, eu não tirei esses povos do lugar, porque se eu tirasse todos eles, a terra não seria ocupada por vocês, porque nós somos nós. Eles não. Nós somos extremamente acomodados. Deus fala assim, Efraim, Maurício ocupa essa mesa. Aí tu chega a mesa, tá toda vazia. Ah, aqui tá bom, pra que eu quero esse quantia aqui, né? Dá, isso aqui tá bom. Parece que acontece isso hoje também, né? Sim. Deus, olha, é o que acontece. Deus te entrega uma região e você fica aquartelado num quadrado que você diz que é o que Deus te entregou. Mas você vê que não é. Deus falou, crescei, multiplicai, enchei a terra, governar. A mesma palavra que ele deu a Adão. O que Noé fez? Plantou uma vinha e falou, e eu vou sair dessa vinha nada, tá cheio de vinho. E ele se acomodou na vinha. Mas ele tinha que fazer um projeto de conquista do mundo e ele ficou preso na vinha. E quando você fica preso dentro de um espaço que você mesmo determinou e não que Deus mandou você ir, você se embebeda nele, você se torna ébrio. E foi o que aconteceu. Noé embebedou-se, perdeu o domínio de si e do que Deus tinha entregado a ele. Isso já é uma revelação histórica atual para nós. Para nós, se você tem hoje uma região e você acha que só aquele bairro é o teu, você vai ter problema com Deus, você vai ficar bêbado, aquele vinho, aquela vinha vai se tornar não só a sua prisão, mas vai se tornar também o seu juízo. Então é claro que eu estou dando um monte de mensagem aqui para quem está ali achando que eu só quero ganhar o suficiente para sobreviver. E Deus às vezes te entregou todo um projeto. Olha. E porque você não está executando o projeto, tem várias pessoas que seriam abençoadas através de você. Então Israel foi para uma terra que já tinha sido ocupada, mas essa terra foi preparada para ser entregue a Israel, vou deixar aqui nosso plano, para ser entregue a Israel pronta. E o que era para ser destruído, Deus falava, destrói, como Jericó, destrói todas as coisas aí, porque isso aí é tudo abominável. E era primícia. Né? Deus sempre pega a primícia. E ele diz, tudo que for de ouro, de prata, vocês vão consagrar a mim. Vocês não vão pegar nada para vocês. Coisas assim vocês vão destruir. Mas aquilo que não for consagrado a mim, que for precioso, tem que ser destruído. Aí pegou lá o Acã, pega a capa, o cetro cheio de pedras preciosas, mas aí é para ser destruído. Então, assim, é interessante que Deus, mesmo na terra de Israel, ele pega a primícia para ele. Deus sempre pega a primícia para consagrar todo o resto da conquista. Você, às vezes, abre mão de não dar a primícia, mas você deixa de conquistar tudo que Deus tinha para você, porque você não deu a Deus em primeiro lugar. Provérbios, capítulo 3, 9 e 10, né? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias, todas as tuas rendas, todos os seus bens, né? E depois Paulo explica que
Quando a primícia é santa, toda a massa se torna santa. Então, quando você entrega a primícia ao Senhor, tudo que você vai fazer no futuro já está na mão do Senhor e é consagrado por Ele. E legal. Aí Josué toma conta daquilo, estabelece o povo na terra, e aí vem um outro período, né, que nós conhecemos como o período dos... o povo desobedecia, Deus castigava, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz, né? Essa parte é muito interessante. Quem governava Israel? A gente fala os juízes, não, era Deus. É teocracia. Teocracia. E é interessante que a teocracia sempre é vista através de um rei, mas a verdadeira teocracia é feita diretamente por Deus. Exatamente. É Deus quem governa. Governando pessoas, usando gente, Sim, mas quem manda porque a cada desobediência Deus tinha que levantar um representante que trouxesse Israel de volta aos eixos. Olha, foi por causa disso, agora antecipando um pouquinho, que quando Israel pediu um rei, daqui a pouco a gente vai chegar lá, Deus ficou muito triste com isso aí. Moisés também. É Samuel, né? Samuel também, que é Moisés. Por quê? Deus rejeitaram a Deus. Deus falou assim, estão me rejeitando a E Samuel falou, Senhor, eles não me querem mais como líder. Deus. Ele falou, não, o problema não é contigo, é isso. Eles estão me rejeitando. Eu, o rei de Israel, eles não me querem a mim. Eles querem, e lá mais uma prova que existia um rei antes, eles dizem assim, nós queremos ser como as outras nações Que tem seus reis. e seus reis. Agora, é interessante a gente sempre levar em conta que lá em Deuteronômio, Deus fala para Moisés e Moisés diz ao povo, quando vós tiveres um rei sobre vós, quer dizer, havia um projeto de Deus que houvesse um rei em Israel. Porque ele fala para Moisés, quando vós tiveres um rei como as outras nações à sua volta, olha, ele ainda nem tinha entrado na terra e Deus já estava falando para Moisés, porque ele é profeta. O teu rei precisa obedecer 3 coisas. Ele não pode ter muita riqueza para que ele não se ensoberbeça, muitas mulheres para que ele não se desvie após seus deuses e muitos carros de guerra para que ele não confie na força do seu braço. O primeiro rei de Israel foi Saul. Ele tinha carros de guerra, muita guerra. O segundo foi Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem de guerra, mas ele buscou a paz. E ele reinou por mais tempo com paz do que com guerra. Exatamente. As guerras que ele arrumou foi quando ele desobedeceu. Depois veio Salomão. E Salomão foi tudo que estava em Deuteronômio para não ser. Tinha muitas mulheres, muita riqueza e muitos armamentos. Ou seja, Salomão desobedeceu totalmente. E é interessante isso, porque aí Israel vem vivendo na terra por quase 490 anos. Desde que se estabeleceu até o reino dividido em Judá. Israel já tinha sido destruído. O reino de Israel do sul. As 10 tribos já tinham se dispersado. Aí Deus falou assim, agora vocês vão sair em exílio. Por quê? Porque a cada 70 anos, eles precisavam dar, a cada 7 anos, o descanso da terra. 7 anos, em 7 anos, você tem que deixar a terra descansar para ela renovar. Hoje a gente conhece pelos estudos de terra agrícolas que ela realmente perde os nutrientes depois de um período de 6 anos e ela precisa renovar os nutrientes. Agora o homem tem outros meios que, magicamente, a gente fala assim, poxa, está desobedecendo? Não, o homem usa fertilizantes para obrigar a terra a produzir esses minerais, mas eles não são os minerais naturais da terra, eles são obrigatoriamente usados como fertilizantes, que são meios químicos que fazem a terra produzir uma coisa que ela já não tem mais para produzir. Mas Israel tinha de Deus vamos dizer, o projeto original de que se ele desse a cada 7 anos um descanso, esse 7º ano seria um tempo de renovação da terra. Ele não fez nenhuma vez. Depois de 490 anos, eles ficaram devendo o quê? 70 descansos da terra. Olha isso. 70 anos sabáticos. Aí Deus fala, então vocês vão ficar 70 anos fora de Israel. Para a terra descansar de vocês, que vocês são os exploradores, são os bandos de gafanhotos, que comem sem parar, eu vou levar vocês para a Babilônia. É interessante que até o exílio tinha um propósito espiritual. E eles ficaram 70 anos na Babilônia. Depois de 70 anos, Daniel, lendo o profeta, disse, eu entendi pelo profeta Jeremias que 70 seriam os anos do exílio.
Então agora eu comecei a buscar o Senhor para saber o que vai acontecer. E por 21 dias ele buscou, veio o anjo e diz, olha, agora eu vou trazer de volta. Por quê? Porque eu já falei pelo meu profeta que Ciro será o homem que vai trazer, vai ser o pastor que vai trazer o rebanho de volta para a terra. Aí vem Ciro, no tempo de finalzinho de Daniel, e assina o edito para eles voltarem para a terra, porque o tempo já estava passando, já tinha passado um pouco dos 70. Precisava que alguém, olha como é que Deus usa um homem, alguém ligasse a profecia ao seu tempo. Eu creio que há uma companhia de Elias nos dias que precedem Cristo. Elias veio e abriu o caminho. Depois ele veio por meio do espírito de Elias, vem João, e abre o caminho para o Messias. E nos últimos dias, uma companhia profética de Elias vai trazer as profecias do Messias sobre a terra e vai abrir o tempo da volta do Messias. Até porque tem algumas coisas que eu acho que fazem parte desses períodos aí, e que hoje a gente traz sobre... Tem a revelação dessas coisas. Poucos dias, pouco tempo atrás, eu estava vendo uma pessoa ministrar sobre aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo em seus braços os feixes. Às vezes a gente usa essa palavra para levar a palavra, missões, mas ele estava dizendo que isso tem tudo a ver com o cativeiro. As pessoas, quando iam para o cativeiro, diz que eles iam pegando o resto de semente que tinham, espalhando pelo caminho quando estavam sendo levados. Assim como eles penduravam os seus instrumentos nas árvores, deixaram de cantar, deixaram a música de lado, deixaram o ministério de lado, porque fazia parte, a adoração fazia parte, pendurar, deixar, nós não queremos cantar mais, não. Eles foram lançando as sementes. Mas esse descanso da terra, esse sabático de 70 anos, trouxe uma restauração para a terra de colheita, de bênção, que precisava acordar-nos para esse detalhe, né? Eu achei interessante essa colocação. Isso tem tudo a ver, inclusive, com essa ideia de hoje nós temos uma restauração nos nossos dias do ministério de Elias nos últimos tempos, dessa unção, desse profético sendo levantado. E a gente nota isso, né? A gente já Sim. sobre esse... Mas faz parte da história. Eu acho que faz parte do final da história, da terceira parte. Ali no exílio nós vemos o retorno, aí vem a construção dos muros por Esdras, Neemias, Esdras foi a parte da lei, templo e da lei, quando lança o fundamento, Esdras. E Neemias, a construção do muro. Primeiro o muro, depois reparou os muros. E Zorobabel, o primeiro que veio para reconstruir aquela segunda casa que é o templo, junto com Esdras. Ali tivemos três regressos. Isso. Praticamente aonde se estabelece o templo. E o templo se torna o início, a reconstrução do templo, ela é o início da segunda fase da história. Exatamente, porque a história começa com a mensagem de Zorobabel, não é? E sumo sacerdote Josué para reconstruir. E ali começa, eu digo, a nossa segunda parte também da história, começa com essa reconstrução, porque esse templo, ele é de novo destruído nos dias de Antíoco, Epifânio, já a profecia de Daniel em cumprimento, e é reconstruído por Herodes o Grande, que já é precedendo a volta do Senhor, porque o templo precisava estar edificado quando viesse o Messias, para que se cumprisse tudo que foi dito a respeito do Messias. E ele vem e é apresentado no templo por Simeão e Ana, que eram temporão, já estavam lá há muito tempo, porque eles viram e receberam de Deus autorização de ver o Messias, mas passou um bom tempo. Um já tinha mais de 100 anos, com certeza, e eles vão ali, reconhecem o Messias, anunciam o Messias, e aí vem o templo que foi reconstruído para se cumprir a profecia. O Messias cresce dentro dessa realidade e profetiza, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, a primeira fase é construído o templo por Salomão, ele é reconstruído nos dias de Esdras e Zorobabel. Ele é redestruído, não tão fortemente quanto antes, mas por Nabucodonosor, agora sim ele veio. E ele é reconstruído por Herodes. As coisas. Ele tomou tudo que tinha dentro e detonou tudo. E depois ele é reconstruído por Herodes, que levou 40 anos lá reconstruindo, uma construção bilionária. Reconstruiu tudo, o Messias vem, cumpre a profecia de que agora ele era um novo templo, porque ele disse, né? Eu destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Era o
corpo dele era o novo templo e o corpo dos seus discípulos se tornaria um templo de Deus. E aquele templo físico seria destruído pela penúltima vez. Pela última vez, para ser reconstruído nos últimos dias. Então ele foi destruído no 70. Então ali nós vemos o eixo principal da história de Israel se dá com o Messias. Só que quando ele veio, ele não foi reconhecido. Por quê? Porque ele não cumpriu as expectativas de Israel. Então Israel passou todo o tempo desejando o Messias. Nunca o Messias foi tão desejado quanto nos dias de Roma, em que Israel estava sob domínio romano. Muita opressão, diferentemente do Egito. Eles não eram proibidos de adorar, mas eles tinham que também prestar culto ao imperador. Eles tinham que viver sob a humilhação de serem só pagadores de impostos. Eles eram subordinados a um governo ímpio. E isso era uma vergonha. E a grande vergonha de tudo isso aqui, até que o sacerdote daquele tempo, quando vai condenar Jesus, nós temos o nosso líder, é assim. É isso. Ele precisava de vendidos. É isso aí. Eles abriram mão da autoridade deles para um governo gentio. E aí eles, combinados com esse governo gentio, condenaram um homem que era o verdadeiro rei como sendo um criminoso. Então foram tanto os gentios quanto o povo de Israel que matou Jesus. Não foi os judeus, foram os dois, representando as duas vertentes do mundo. O mundo é feito por gentios e o povo de Deus. E os dois condenaram o Messias. O Messias ressuscita. O templo é destruído 40 anos depois da morte dele, quase cerca de 40 anos. Quando o templo acaba, que pouca gente entende, é que o templo é o centro da religião judaica. Não é a sinagoga. As sinagogas foram feitas no período do exílio babilônico. Foi uma grande sacada dos judeus que aprenderam que longe do templo, eles não podiam ir no templo a receber, então eles começaram a fazer centros de estudo, chamados sinagogas. Nos dias do templo reconstruído, as sinagogas permaneceram, porque era uma maneira de abarcar o povo. Nem todos podiam ir ao templo todo o tempo, viviam longe, mas tinham as sinagogas em todos os lugares. Desculpa, deixa eu só fazer uma interrupção, porque senão eu esqueço aqui. É interessante as duas coisas que acontecem com Jesus, que para mim são extraordinárias, relativamente a isso que você está falando, é uma. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que ele é levado pelos seus pais ao templo para ser apresentado, certo? E Simeão, conduzido pelo Espírito Santo, vai ao templo também e os dois se encontram ali. Né? E ele é apresentado no templo, na casa de Deus, certo? Mais tarde, quando ele está exercendo o ministério, o templo tinha se tornado uma casa de comércio, né? Vendas e aquelas histórias todas. E Jesus chega e pega o chicote, corre todo mundo, vira as mesas, faz uma confusão. Diz, a minha casa será chamada da casa de oração. Então há uma ligação muito profunda da chegada do Messias ao templo. E você vê que o templo, por que ele era o centro da adoração? Porque é ali que se faziam os sacrifícios. É ali que se fazia as oferendas. É ali que o povo de Israel se entendia povo de Deus. E eles tinham lá os sacerdotes, os Cohen, a família sacerdotal, descendente de Arão, para fazer toda essa intermediação entre o homem e Deus. Quando o templo é destruído, os chamados saduceus, que eram os sacerdotes, perdem a função principal deles, que é viver para o culto. Com a destruição do templo, não há mais como você centralizar a religião, então eles tiveram que se espalhar. E o que existia no lugar do templo? As sinagogas. E elas permaneceram até hoje. E quem eram os homens que governavam as sinagogas nos dias de Jesus? Os fariseus, os mestres da lei. Amém. Esses mestres da lei, os fariseus, foram os que permaneceram. Os saduceus apagaram. Os zelotes eram o quê? Aqueles que pregavam o amor ao templo. Isso. Também acabaram. Os três grandes divisões de Israel eram os zelotes, os saduceus e os fariseus. Esses acabaram porque não tinha templo. Os saduceus acabaram porque não tinha templo. Os zelotes acabaram porque não tinha templo. Só ficaram quem? Os fariseus, que são chamados judeus. Quando esses fariseus permanecem... Sim, porque eles tinham controle sobre o povo através das sinagogas. E essas sinagogas permaneceram até hoje. Qual é a grande ambição de Israel agora, chegando na atualidade, que não dá para visitar todos os tempos, que são muitos, né? Porque aí eu poderia começar em 1492 com a perseguição da rainha de Espanha, do rei de Espanha, aos judeus que vieram a Portugal
fugidos da Espanha. O rei de Portugal gostava dos judeus, porque eles eram grandes parceiros do reinado de Portugal, e fingiu que ia persegui-los e disse: mete o pé pro Brasil. Vocês saiam daqui, mas eu vou falar que peguei. Fala que vocês se converteram. Qual o nome? Não, eu quero Silva, assim, vírgula, eu quero Gomes, eu quero... Mas na verdade, eu quero Oliveira. o rei de Israel não queria perseguir o povo Mas o rei da Espanha, nessa época, era tipo o que mandava mais, porque ele estava mancomunado com o Vaticano. Então ele tinha carta, tipo Paulo perseguindo os cristãos, ele tinha carta do Vaticano para perseguir os judeus, né? Então o que ele fez? Ele pressionou o rei de Portugal. O rei de Portugal conseguiu salvar o máximo que pôde, mandando para o Brasil, para as colônias. Os judeus foram se espalhando, por isso que fala assim, eram prisioneiros que foram para o Brasil, eram pessoas, mas na verdade eram os marranos, os judeus que estavam presos ou foragidos da lei vaticanal e hispânica. Bom, isso eu só dei essa visitada rápida. Então foi em 1492 começou essa perseguição. Em 1500 o Brasil descoberto, e muitos desses judeus perseguidos vão para lá, ficam em Portugal, vão para o norte da África e se espalham por várias partes do mundo, porque os judeus sempre foram perseguidos e espalhados. Aí a gente tem na história moderna os pogões, que foram pogrões, que eram as perseguições dos judeus na Rússia, os cazares, depois os judeus na Polônia, depois na Alemanha, na mais moderna, depois na Segunda Guerra Mundial, e aí nessa última perseguição, na Segunda Guerra Mundial, os judeus não tinham a terra, porque todo o tempo, desde que eles foram expulsos por Adriano foi o grande perseguidor dos judeus. Em 1930, ele espalha os judeus, manda matar todos que ele pode, e diz: essa terra não se chama mais Judéia, essa terra se chama Palestina. Ele estabelece como Palestina. E ele falou: agora eu vou acabar com a história, com a existência de Israel. E o povo de Israel se espalhou, mas aí aquela sinagoga que era ruim voltou a ser boa, porque eles foram mantendo a cultura, e foi o único povo que, muitas vezes espalhado, manteve uma única cultura através dos séculos. E ele está, a nível cultural, são extraordinários. Não há nenhuma semelhança, não tem ninguém igual a Israel. Quando Israel volta na Segunda Guerra, da perseguição, do Holocausto, de toda aquela morte dos judeus, eles conseguem lá em 1947, na votação da ONU, o secretário-geral da ONU era um brasileiro, Oswaldo Graça Aranha, e eles votam pela liberação daquela terra para que Israel tivesse uma terra. Sim. Quando Israel volta, em 1948, 14 de maio de 1948, está chegando agora o aniversário de 2023, em 14 de maio de 1948, eles estão escolhidos como, eles tomam posse da terra deles, né? Mas aí vem o quê? O problema as nações em volta não querem Israel ali, se levantam, e aí vem várias guerras. Aí eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o mais importante é que eles tentam destruir Israel e não conseguem. E Israel se estabelece de novo ali, como os judeus, como o povo de Israel, mas a tribo que prevaleceu desde os dias dos reis foi a tribo de Judá. Por isso que hoje todo israelita é chamado de judeu. Mas não existe só Judá, existem várias tribos. Você não conhece ninguém benjameu, você não conhece ninguém, sei lá, Navitaleu. É todo mundo judeu, mas na verdade, há não só em Israel, mas em vários lugares do mundo, descendentes das 10 tribos que não se sabe quem. É isso que eu acho interessante. E estava na minha cabeça, há muitos colonatos, inclusive, que Israel tem os braços abertos para receber todas as pessoas que são de origem judaica de volta para a sua terra. E, na verdade, isso é uma prova da volta de Jesus. A Bíblia diz que Israel voltaria para a sua aliança. Então você vê pessoal indo de África, das Américas, indo para Jerusalém, se estabelecendo em Jerusalém, e pessoas que funcionam assim: mas você é judeu? Não sou. Você vê que isso, por isso, e fora os judeus, tem essas 10 tribos que não estão detectadas em termos de DNA no mundo. Você não sabe quem é descendente. Tem gente, e isso é só um estudo, mas há uma teoria de que Dinamarca, são a tribo de Dan, que saiu de navios muito antes da destruição de Israel, da tribo de Israel, das 10 tribos, do reino de Israel.
a tribo de Dan abandonou. Quando a tribo de Dan abandonou, a Bíblia registra que eles saíram em barcos. A época histórica em que eles saem é muito semelhante à época histórica que a Dinamarca diz que os seus antepassados chegaram de barcos e foram se estabelecer. Então, muita gente acredita que Dinamarca, que é Danmark no original, é marca de Dan. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Por quê? Porque se for, Dan é a tribo mais terrível que tem, que ela até sai da contagem lá em Apocalipse. Então, deixa pra lá. Deixa pra lá, não vou entrar nesse mérito. Mas, historicamente, Israel volta e, com a volta de Israel, muitos acreditam, e eu sou um desses muitos, que aquele relógio profético de Daniel, que ele diz que 483 anos separavam o decreto de Ciro da chegada do Messias à cidade, a morte, ele diz, a oliveira será cortada. 483, quando você pega os anos contados em anos judaicos, anos hebraicos, que são de 360 certinho por ano, e você faz a contagem, não dá tempo aqui de mostrar isso, quando você faz essa contagem, você descobre que aquela profecia se cumpriu exatamente quando Cristo entra em Jerusalém montado no jumento. Dizem, e ele está aclamado, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. E logo alguns dias depois ele é morto, cortado, a sua geração é cortada. A oliveira é cortada. No cumprimento, faltaram 7 anos, que representa 70 anos, os 7 anos sabáticos. Então, quando você pega aquelas 70 semanas, falta uma semana. Muitos acreditam que a semana voltou a ser contada em 48. Eu conheço um outro grupo que defende, eu estudei isso tantas vezes, que eu tenho vários conhecimentos, e para mim está todo mundo errado e está todo mundo certo, porque não dá para saber, é profecia. Não vale a pena. Mas muitos contam a partir de 48. Só que muitos contam a partir de 67, a retomada de Jerusalém. Porque Jerusalém também tem a profecia ligada a ela. Certo. E é interessante, porque se é 48 ou 67, é menos importante do que o tempo, porque nós sabemos que a volta de Israel é o marco do retorno do Messias. Porque Israel precisa estar aqui, e uma coisa que vai acontecer é a reconstrução do templo. O templo vai ser reconstruído, e ele não vai ser em São Paulo, como tá, não vai ser em Dubai, Abu Dhabi, como está lá a templo abraâmico, para as 3 grandes religiões, vai ser em Jerusalém. E nós vimos esses dias aí um grande problema em Al-Aqsa acontecendo lá, houve solta de os fogos, os palestinos estavam lá no Ramadã e começaram a soltar fogos de artifício na polícia, a polícia entrou, destruiu tudo. E estão falando em guerra agora contra Israel. Israel está num perigo de guerra muito mais agora do que esteve durante esses últimos anos por causa dessa situação. E se isso acontecer, alguns acreditam que pode acontecer a destruição do monte do templo e a reconstrução do templo acontecer. Apóstolo, agora da gente terminar aí o nosso papo, é tanta coisa, vale a pena. Estou cortando o máximo que eu posso. Senão a gente o pessoal não guarda tudo, né, também. Tem que ver 3 vezes. Mas uma coisa, o que eu noto, que eu sempre notei, é que acontece uma coisa, sei lá, onde Judas perdeu a meia, como a gente fala, não é? O pessoal vira as armas para Israel, não sei, a confusão, Israel está lá no seu lugarzinho, né? O pessoal anda numa discussão lá, não sei aonde, mete Israel no meio da briga. Porque a culpa é de Israel, porque nós vamos lá atacar Israel. A sensação é que todos os olhares, todas a sensação não, vai acontecer isso, né? Que as nações vão cercar Israel. Mas a gente nota isso, esse olhar das nações contra Israel. Você quer ver uma coisa? É que não dá tempo hoje, mas eu poderia falar sobre Jerusalém. Há uma profecia que eu falei sobre Jerusalém, que foi feita por um rabino muito estudioso. Não dá tempo porque ela tem uma série de pontos. Mas há uma crença, vamos dizer, geral. Depois a gente pode ter uma conversa no dia desse sobre profecias. Olha, rapaz, aí o bicho vai pegar. Preparem-se. E o que acontece? Jerusalém, ela tem um mistério relacionado a ela que muitos governos do mundo hoje, isso não é uma crença cristã, tá? É uma crença mundial. E ela existe até hoje. De que quem governa Jerusalém governa o mundo. E desde o período que Israel retoma o
controle, ele não retoma Jerusalém inteiro. Ela foi dividida em 4 setores. Se você vai hoje visitar Israel, Jerusalém tem o cantão cristão, o islâmico, o judaico e o armênio, que é cristão, vai estar lá com eles. Mas por quê? Porque Jerusalém não é de um povo só. Porque Jerusalém, ela é conclamada a principal cidade. Mas é porque todo mundo sabe que quem governar Jerusalém inteiro governa o mundo todo. Então, há uma guerra ali do Vaticano, tem muita... Quando você vai a Jerusalém, tu vê os ortodoxos, tu vê todo mundo ali. Ninguém é dono de nada, mas ninguém tira o pé dali. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, Israel, a gente não pode achar que o governo civil de Israel é o governo espiritual de Israel. Exatamente. Israel tem uma brincadeira que os judeus fazem entre eles, para eles mesmos, sobre eles mesmos, que eles são tão discordantes que se você tiver 4 judeus numa mesa, você vai ter 9 opiniões diferentes. Eles têm mais... Ele mesmo discorda dele, que discorda do outro. Quando você tem 9 opiniões. É a brincadeira que eles fazem. Então, assim, os judeus, eles não têm uma unanimidade. Você vê assim, são os judeus, mas tem lá os ortodoxos, ultra-ortodoxos, os sefarditas, você tem os ashkenazes, você tem uma série de subdivisões que concorda em muitas coisas, mas discorda de outras. Então, essas subdivisões, elas mostram a parte religiosa. E tem também as subdivisões civis. A gente vê assim, Israel, nós temos um olhar meio romântico, de que Israel é o povo de Deus, mas quando você vai lá em Israel, tudo que você não vê é o povo de Deus. Você vê muita religiosidade e muita secularidade. São 2 extremos. Você vê um povo mais secular do que os europeus, tá? Muito mais. Não tem essa religião. E quando é religioso 100%, quando é secular é brabo, sabe? E é interessante isso, porque Israel não é hoje a expressão do povo de Deus, mas estão lá os israelitas. Os que nascem lá, os que são judeus, os que não são judeus são israelitas. Mas ainda falta um pedaço de muitos que estão espalhados pelo mundo, que quando apertar o governo do anticristo, todos vão se concentrar lá. Exato. E aí vai começar uma mudança mundial. Eu não vou entrar nisso, que é a parte da profecia, mas eu creio que nós estamos muito próximos de uma mudança que vai trazer Israel para o centro, como você falou, mas vai vir para o centro histórico, mas não o centro profético. Exato. Historicamente eles vão estar no centro, mas ainda não é profético, porque quando Israel chorar, como diz Zacarias, sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplica, e chorar-no-ão como se chora pelo primogênito. Então, ainda não chegamos a esse ponto, porque esse ponto ainda tem uma grande caminhada para chegar. Mas Israel está caminhando direitinho para lá. As coisas estão se convergindo. E há uma profecia, que é a única profecia do Novo Testamento que não tem uma semelhança no Antigo Testamento, é a profecia que está em Gálatas, que Paulo escreve, que o povo de Israel e o corpo do Messias, a igreja, se tornarão uma só coisa, um só corpo. Essa profecia ainda não se cumpriu. Quando a igreja, e não o cristianismo, e eu não vou entrar no mérito agora, não é o cristianismo, é a igreja e Israel, não a Israel política, não o governo de Israel, nem os ortodoxos. A Israel verdadeira e a igreja verdadeira vão se tornar um só corpo no Messias. Quando essa profecia se cumprir, é porque chegou o fim do tempo. Uau, que maravilha, que maravilha. O gostoso disso tudo é que nós vivemos isso dentro de uma... Quando a Bíblia fala que Deus pegou de 2 povos e fez um, que é a igreja, e essa questão da igreja em Israel se tornar ali um só corpo, é algo que nós lutamos para que aconteça, né? Porque é bíblica de Deus. Eu acho que aí a manifestação de Jesus na terra será de uma forma extraordinária. Também a luta e a perseguição sobre a igreja vai ser uma coisa extraordinária também por causa dessas coisas, não é? Porque aí nós vamos defender, do meu ponto de vista, princípios que o mundo odeia. Já estão começando a se despertar nos nossos dias. Princípios estão sendo adulterados. Sim, você está vendo hoje, por exemplo, dentro dessa questão profética que você está falando, dos princípios, não há mais uma cultura judaica cristã. Hoje o que há é uma
nova cultura velha. Esses dias eu até escrevi um texto no meu Instagram interessante falando o seguinte: há uma religião muito antiga no mundo e ela se travestiu de ciência, de filosofia e de ideologia política. Mas quando você pega Marx, Hegel, que era um filósofo moderno, você pega Karl Marx, Hegel e vários outros pensadores políticos, filosóficos e cientistas, você descobre que essa religião tem um discurso só, mas eles vão mudando a linguagem de acordo com a sua área de influência. Mas é uma linguagem só. É uma religião que já existe e ela está toda arraigada nas universidades, no conhecimento, na vida empresarial, corporativa, no dia a dia, na cultura. Aí quando você vê essa religião, ela existe desde os dias da Babilônia e ela nunca deixou de existir, mas ela tem vários nomes e vários conceitos. Ela só não é estabelecida sobre Cristo. Exatamente. Então, quem é o antagônico dessa religião que existe, que ela tem vários nomes e conceitos? É a verdadeira fé estabelecida em Cristo. Que não é o cristianismo, nem a religião, mas a fé que Cristo é o fundamento. Quando Cristo é o fundamento, ele contraria tudo isso. Ele chamou isso de mundo. Ele chamou o sistema desse mundo. Ele falou que tem um príncipe nesse sistema e que ele odeia os que são arraigados sobre ele, mas que não temamos porque o Senhor nos guardaria do mal. Tá chegando, gente. E tá chegando o fim também. Nosso bate-papo aqui, gostoso, maravilhoso. Mas nós vamos deixar mais coisa. E totalmente não definidor, porque a gente abre um monte de janela e não fecha nenhum. É, tipo, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que a gente entra no corredor de 20 janelas, abre todas e ninguém volta pra fechar. Mas você gosta de fazer essas coisas? Adoro abrir janela. Eu gosto assim, fala, agora pega aí que eu já... Aí fala assim, quem vai fechar a janela? Eu não sei, eu só sei abrir. Como é que é? Quem vier atrás que fecha a porta. Eu deixo elas abertas, que alguém que se preocupe, os mestres, eu falo assim, apóstolo tem que abrir janela. Quem tem que fechar é o mestre. O mestre vem e explica o que o apóstolo quis dizer, ele falou errado, é isso e isso. Então, assim, ele é doido, mas é gente boa. Que venham os mestres. Gente, vamos agradecer a Deus. Você tem aí uma t-shirt top, diz aí, pray. Né? Vamos orar então? Ore. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, nos agraciar e que nós possamos pegar em tudo isso, ver aquilo que vale a pena na nossa vida, aplicar. Conhecimento é importante, estudar é importante, vai à luta, estude, procure, não encha a tua cabeça de letras, encha de Cristo Jesus, sabe? Mas o saber não ocupa lugar, é importante isso aí, nunca esqueçam disso, Cristo é o centro, Ele é a verdade, a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática, tá? Jesus é a pessoa central, nosso Salvador, nosso Redentor, e de tudo isso Deus pegou e fez um povo só, que é a igreja do Senhor Jesus, é nela que nós estamos e celebrando Cristo todos os dias. Nós queremos orar por ti, pela tua vida e pela tua família, como meu amigo Efraim. Aí eu vou deixar como a guisa de conclusão, que assim como Deus começou a história com um homem, chamou Israel através de um homem, salvou o mundo através de um homem, Deus quer fazer uma grande história através de você, homem, mulher de Deus. Tá aí. Você é também um pedaço da história de Deus. O livro de Atos é o único livro que acaba sem fim, porque ele continua sendo escrito pelas nossas vidas. Não na terra, mas está sendo registrado nos céus. Então viva uma vida que possa dignificar a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nós tivemos a oportunidade de falar da história, da nossa história, a história do povo de Israel, que hoje, Senhor, está ainda, Senhor, dividido entre aqueles que são de Cristo e aqueles que ainda não seguem o verdadeiro Messias, que é Cristo, que tem como religião, Senhor, os mandamentos, que obedecem os mandamentos, que seguem os teus mandamentos, mas ainda não tiveram o véu tirado para enxergar que o Messias veio e que em breve voltará. Que os olhos deles sejam abertos e que os nossos sejam também, Senhor, limpos pelo colírio do teu conhecimento, da tua presença, para que possamos, Senhor Deus, saber qual é a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor para conosco. Ser com cada um que está assistindo, que o Senhor vá em sua casa, que o Senhor vá na família, no seu trabalho e abra os seus corações, que eles saibam que o mundo não perdeu a esperança, que nós
somos em Cristo a esperança para esse mundo, que nós somos em Cristo a esperança para essa geração. Então que eles não vejam que o mundo está mal, mas que eles digam, se o mundo está mal, eu estou aqui para mudar o mundo em nome de Jesus. Então que Yeshua faça através de nós essa última colheita na terra, para que possamos nos encontrar com o Senhor nos ares e declarar que nós somos o povo de Deus, que veio para ser redimido, que foi salvo, comprado e também agora, Senhor Deus, viverá como governantes sobre todas as coisas, servindo ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Visita cada família agora. Cada um que está assistindo isso possa ter um toque especial sobre a sua vida, da tua presença, em nome de Yeshua, que é Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Veja, compartilhe, coloque o seu like, comente, que Deus os abençoe. Assim é. Negócio, CCR Talks. Vou levar. Juntos e misturados. Vou levar. Brincadeira. Deus abençoe. Brincadeira.